Então, o tema da nossa aula de hoje é os indígenas do Brasil pré-independência e seus desdobramentos. Então, a gente vai dar uma aprofundada nessa questão dos indígenas, da época pré-independência, que o Brasil ainda era Brasil colônia, e seus desdobramentos. Tudo bem? Podemos continuar? O objetivo, refletir sobre as relações sociais do Brasil pré-independência e seus desdobramentos no cotidiano, fazendo uso de fontes históricas para desenvolver a atitude historiadora, com foco na questão da tutela da população indígena. Tá? Para quem não sabe, tutela é você cuidar de alguém considerado incapaz. Tá? A gente vai tentar entender o que significa esse negócio, tá? Continuando. Habilidades. Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira no final do período colonial, identificando permanências na forma de preconceitos, estereótipos e violência sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. Tá? Todo mundo está acompanhando aqui em habilidades? Dá um sim alguém. Sim. Tá ok. Sim. Sim. Essa habilidade, a gente vai voltar a trabalhar com ela para falar mais sobre a população negra, tá? Hoje vai ser um foco mais nos indígenas. Continuando. O que vocês vão precisar para essa aula? Caderno do aluno e os demais materiais escolares. Então, quem ainda não está com o caderno do aluno em mãos, um minutinho para ir lá e pegar, tá bom? Estou aguardando. Pronto, vamos lá então. Que objetos são estes? Abre aí o microfone e me fala, o que é isso que vocês estão vendo? São hacks, criado mudo. Criado mudo. Ô, professor, é impressão minha ou o senhor vai falar que criado mudo tem alguma coisa a ver com escravidão? Tem, eu sei. Vamos ver. Por quê? Porque se for de criado mudo eu não entendo nada não, mas eu imagino que deve ter alguma coisa a ver com escravidão por conta que tá na aula. Eu vi sobre isso ontem. Ótimo. Que Da bom. hora. Tá vendo como aprende? Muito bem, então, gente, olha. Você sabia? Criado mudo é o nome de um móvel utilizado ao lado da cama que serve para guardar objetos, luminárias e coisas, para que não se tenha que levantar à noite para buscar. Antes da abolição da escravatura, a função exercida hoje pelo objeto era desempenhada por um escravo, que deveria ficar calado, por isso considerado mudo, e sempre pronto para atender às necessidades de seu senhor. Assim, a função do móvel foi vinculada à expressão utilizada. E aí, entenderam? Gostaram? Sim, gostei. Entendi. Sim. O Rua tá chegando agora. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pedindo para... Arnaldo falou que o celular bugou. O Arnaldo tá aí? Tô sim, professor. Ah, então tá bom. Então vamos continuar, tá bom? Aqui eu vou passar um videozinho para vocês. Vamos assistir então. Esse aqui? Um criado mudo? Como criado mudo? É um criado mudo? Quando eu era bem pequenininho, aí eu fui tomando esse conhecimento sobre esse móvel assim. Criado mudo? Pensando no termo criado mudo, eu fiquei curiosa para ouvir de onde que vem isso. Estamos em 1820 e os escravos que faziam os serviços domésticos eram chamados de criados. Alguns desses homens e mulheres passavam dia e noite
imóveis ao lado da cama, com um copo d'água, roupas ou o que mais fosse. Que horror! Alguns senhores achavam incômodo o fato de eles falarem, e muitos chegavam a perder a língua. Outros sofreram duras punições por aprender. A nunca se mexer quando houvesse alguém dormindo. Um dia surgiu a ideia de uma pequena mesinha para ficar ao lado da cama, usada basicamente para apoiar objetos. Esses móveis exerciam a mesma função dos escravos domésticos. Foram chamados de criados. Então, para não confundir os dois, passaram a chamar o móvel de criado mudo. Não sabia disso. 2 séculos depois, sem nos dar conta, ainda carregamos termos racistas como esse. Mas sabemos que é sempre tempo de mudar e evoluir. Graças. História pesada, hein? Nunca na minha cabeça que eu ia imaginar que era referente aos escravos. Não sabia disso. Fiquei chocada. Acho que já não cabe mais e criado mudo nunca mais. E aí, pessoal? Todo mundo assistiu, né? Por um acaso, Opa, vocês já se depararam falando ou escutando algum termo racista que de repente a pessoa não soubesse e vocês viriam a saber depois? ô professor, tem uma expressão assim que eu vejo muita gente usando, não é nem antiga assim, mas que eu acho um pouco racista, assim, por mais que seja para dizer justamente que é algo bom, um elogio, eu acho meio racista, que é falar que é um preto de alma branca. Eu acho que é meio estranho. Sim, eu já ouvi isso também. Mais alguém? Ô, professor, eu já escutei, assim, a pessoa falando de cabelo afro, falando assim, cabelo afro é ruim. Aí eu fui explicar tudo pra pessoa que já era mais de idade, falei assim, não é cabelo ruim. É um cabelo muito lindo e isso é uma expressão racista. Aí a pessoa parou de falar essas coisas. Isso, exato. Tinha alguma frase que eu já escutei, mas não lembro agora. Tem gente que fala assim, isso daí é coisa de preto. Tem muita gente que fala isso também. Isso mesmo. Existe mesmo. E também tem muita gente que usa a expressão que amanhã é dia de preto. Digo. Isso, também. Olha, então, para vocês verem, né, gente? De repente, a gente fala uma coisa sem se dar conta que é uma construção racista do passado. Aí, galera, a gente às vezes escuta as pessoas falando, de repente até mesmo a gente fala alguma coisa que é uma construção racista, sem saber. Então, é claro, né, quando a gente fala alguma coisa sem saber, é diferente de quando a gente fala sabendo, né? Não tem nem comparação. Mas é importante que vocês saibam que tem muita coisa que se usa no cotidiano que é do passado, é alguma coisa assim relacionada ao racismo. E não é só de negro, né, gente? A gente tem racismo de várias formas, tá? A gente também tem intolerância e assim por diante. Apesar desse início de aula estar relacionado com os negros, a gente vai focar mais nas próximas atividades sobre os indígenas, para falar depois sobre os negros também, tá? Porque é tanta coisa que não dá para falar em uma aula só. Tá? Então, vou colocar aqui os slides de novo, para a gente continuar. Então, ó, vamos tentar fazer um debate aqui do mesmo jeito que a gente fez agora, tá? Ou seja, cada um, sem falar junto, né? Cada um vai falando, todo mundo que quiser, claro. Qual era a condição dos povos indígenas durante o período colonial e império? Olha, nós estamos aprendendo o finalzinho do período colonial, né? Daqui a pouquinho o Brasil está se tornando independente, e aí começa o império. Então, essa questão do indígena, ela não se encerrou porque o Brasil era colônia. Depois que o Brasil se tornou independente, a questão do indígena e do negro continuou com todos os problemas que a gente vai estudar, tá bom? Então, repetindo, vocês já devem ter aprendido bastante sobre isso. Agora eu quero ouvir vocês, tá? Qual a condição, então, dos povos indígenas durante esse período que a gente está estudando? Quem quer falar?
Ninguém? Vocês não lembram da figura? Era muito ruim. Por que ruim? Por causa Porque eles que não tinham condições Do quê? de nada. de se manter vivo, sem fome. É. Imagino que os indígenas naquela época estavam fugindo porque as pessoas queriam expandir as terras e dominar as matas. Então eles estavam destruindo as matas e forçando os indígenas a entrar mais para dentro. Sendo Não. assim, matando muitos indígenas e também tirando eles passando doenças para os indígenas e causando muito caos. Isso, muito bem. Também. Ó, peguem na apostilinha de vocês. Lembra aquelas fotos que a gente trabalhou a aula passada? Vê lá, os indígenas. O que essa foto está mostrando para vocês? Eles sendo Peraí. Eles migrando para outro lugar forçado, né? Por que você acha que é Presos, forçado? acorrentados. Ah, Porque por causa que eles estão presos e tem um monte de pessoa com arma aqui. E quem que vocês acham que são essas pessoas com armas? Outras indígenas. Os escravos. Ó, olha o que está escrito aí, né? Indígenas escoltando outros indígenas. Olha que coisa doida, né? Aham. Então, na aula passada, que eu falei para vocês sobre essa imagem, eu havia dito, só para relembrar, que para Portugal existia dois tipos de indígenas: aqueles civilizados e aqueles que eram selvagens, tá? Só tinha esses dois. Ora, imagina, tivemos centenas de povos indígenas, né? E hoje não sobra nem 10% do que tinha desses povos. A grande maioria foi extinto com o passar do tempo. Não só nessa época, mas com o passar do tempo. Tá bom? Então era uma condição de povo que era esquecido. Aqueles que queriam adotar a cultura do europeu era considerado civilizado, e os que não queriam adotar a cultura do europeu eram selvagens. Vamos continuar. Ok. Alguma dúvida? Mais alguém quer falar alguma coisa? Temos mais 2 minutos. Não, professor, por mim, tudo beleza. Então vamos tocar o barco. Historiando. Carta Régia, 13 de maio de 1808. Gente, essa aqui é uma lei da época e ela está escrita com alguns erros ortográficos de propósito para mostrar para vocês mais ou menos como que era o português daquela época, como que era escrito, tá bom? Eu vou ler para vocês e vocês vão acompanhar a leitura, tá bom? Manda fazer guerra aos índios botocudos. Alguém quer ler? Eu. Então, mais alguém? Não. Então vai, manda ver. Carta. Pode ler? Pode ler, pode começar. Carta Régia. Deveis considerar como principiada a guerra contra estes bárbaros índios, que deveis organizar em corpos aqueles milícios de Coritiba e do resto da capitania de São Paulo, que voluntariamente quiserem armar-se contra eles, e com a menor despesa possível da minha real fazenda, perseguir os mesmos infestadores do meu território, procedendo a declarar que todo o miliciano ou qualquer morador que segura algum desses índios deverá considerá-los por 15 anos como prisioneiros de guerra, destinando-os ao serviço que mais lhe convier, tendo, porém, vós todo o cuidado em fazer, declarar e conhecer entre os mesmos índios
Peraí que chegou mensagem, eu me perdi. Tá, não Onde tem eu parei? problema. Cadê os índios? Guerra. Lá no meio, no final do meio. Declarar. Aqui, achei. Que aqueles que se quiserem aldear e viver debaixo do suave jogo das minhas leis, cultivando as terras que se lhe aproximarem, já não só não ficarão sujeitos a serem feitos prisioneiros de guerra, mas serão até considerados como cidadãos livres e vassalos, especialmente protegidos por mim e por minhas leis. E fazendo praticar isto mesmo religiosamente com todos aqueles que vierem oferecer-se a reconhecer a minha autoridade e se sujeitarem a viver em pacífica sociedade debaixo das minhas leis, protetoras de sua segurança individual e de sua propriedade. Isso, Cara, que obrigado. português torto, velho. Meu Deus, É bem diferentão, né? que pariu. Olha, É, o o que- professor, mas o português daquela época que era o mais certo, né? Por causa que esse português ele é mais próximo do latim. pessoal, quem não estiver falando, fecha o microfone, tá? Isso, olha, o português de hoje só é português diferente de Portugal porque existiu uma miscigenação cultural, né? O povo brasileiro, ele não é só formado por português, ele é formado por indígena, ele é formado por negros, ele é formado por, mais posteriormente, vários imigrantes europeus, japoneses, e até mesmo de outros países da América. Então, a gente é um país que nós costumamos dizer em ciências humanas que tem uma pluralidade cultural muito grande, justamente por conta disso, tá? Sobre o texto, eu espero que vocês tenham conseguido entender o que o rei aí estava querendo dizer, tá? Observem que até está marcado em negrito alguns trechos, tá? Olha lá, o primeiro trecho marcado em negrito está escrito assim: poderá considerá-los por 15 anos como prisioneiros de guerra. Ora, se o índio fosse aprisionado e considerado como prisioneiro de guerra, ou seja, ele era inimigo da coroa, ele poderia então servir por 15 anos como escravo. Então, qualquer tribo indígena que não quisesse fazer parte da organização que tinha na colônia, na organização europeia, né? Ou seja, o índio tinha que abandonar tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele fazia, mudar sua cultura, aí ele podia viver tranquilamente, né? Tranquilamente entre aspas, né? Mas ele não poderia ser escravo, pelo menos. É claro que ele ia sofrer preconceito, ele não poderia ocupar cargos públicos, ele não tinha formas de ascensão social, exceto em alguns casos muito pontuais que aconteceu na história, que depois eu passo para vocês como curiosidade. Né, alguns índios que nessa época se deram bem socialmente no Brasil. Mas a gente tem que ver o restante, a maioria da população, tá? Então, você capturou um índio que vivia escondido das pessoas, ou seja, ele queria tranquilidade. Nem sempre ele estava se escondendo. Ele queria só sossego, né? Mas ele virava escravo, tá? Então, não tinha só a escravidão africana. Muito pelo contrário, no início da colonização brasileira, os escravos eram os indígenas. E quando começaram a vir ao Brasil de modo forçado os africanos para trabalharem como escravos, os indígenas continuaram sendo escravizados, tá? Principalmente nas regiões mais pobres do Brasil, aonde as pessoas não tinham condições de comprar um escravo africano, que era muito caro, tá? Então, fica bem claro isso, né? Prisioneiros de guerra virava escravo, tá? Era um costume da Idade Antiga, lá da época de antes do ser humano criar as primeiras cidades, já se fazia prisioneiros de guerra, né? Como escravo.
é que aqui no Brasil a diferença é que esses escravos passavam a ter valor, né? Eles podiam ser negociados, eles eram um objeto. E isso daí que fez com que a escravidão brasileira ou dos Estados Unidos, né, a escravidão da América nessa época, ela fosse muito pior, se é que se pode dizer isso, né, que as outras escravidões do passado, né, porque quando o negro, por exemplo, era escravo lá na África, porque isso eles escravizavam também, eles faziam guerra entre as tribos, os sobreviventes viravam escravos, mas eles não eram vendidos, eles serviam a família e muitas vezes faziam até parte da família, podia até se casar. Eles não eram maltratados, né, lá na África. Quando eles vieram para cá, essa condição de escravo deles, a situação piorou muito. Agora, é claro, a gente teve escravo no Egito Antigo, na Mesopotâmia, no Império Romano, por todo o mundo, no Império Persa, né? Cada civilização tinha sua forma diferente de tratar a escravidão, tá bom? Nesse momento, nós estamos vendo a escravidão aqui no Brasil, tá bom? Então, próxima parte que está em negrito, está escrito: aldear e viver debaixo do suave jogo das minhas leis. Ou seja, o índio, ele passa, então, a fazer parte de aldeias, né, tipo bairro deles, né, aldeias mesmo. Essas que vocês conhecem pela televisão, só que essas aldeias, elas ficam, digamos assim, funcionando pelas leis do rei, né, com a cultura, então, dos europeus. Já ele tinha que abandonar a cultura, a religião em geral, né, tinha que virar católico, essas coisas, tá? Tinha que trabalhar para ter terra, tinha alguém poderoso, tinha que deixar eles a cultivarem, esse tipo de coisa. E por baixo lá, tá lá, cidadãos livres e vassalos, especialmente protegidos por mim e por minhas leis. Tá? Então, esses cidadãos livres é no sentido de não ser escravo, não ser escravizado. Mas eu repito, o preconceito e a falta de mobilidade social era presente nas pessoas que eram de descendência indígena ou negra, tá bom? Certinho, pessoal? Vocês têm alguma dúvida para perguntar a respeito disso? Gostaram do documento histórico? Por enquanto, eu tô entendendo tudo. Eu também, por enquanto tá tudo em ordem. Tá, jóia. Então, vou dar uma avançada aqui, tá? Que aí temos uma atividade. Mas primeiro vamos fazer essa atividade refletindo. Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, então uma de suas colônias, né, lembrando que a família real portuguesa, quando chega no Brasil, o Brasil ainda era uma colônia. Depois que o rei, o Dom João VI, vai elevar o Brasil de colônia para a condição de Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, o Brasil vai virar um reino, vai fazer parte de Portugal. Né? Uma coisa inusitada, que nunca aconteceu antes na história. O príncipe regente, Dom João VI, promulgou a Carta Régia de 13 de maio de 1808. Olha, gente, príncipe regente, peraí, professor, você não falou que o Dom João VI era rei? Sim, ele reinava, ele era regente, né? Ele exercia o papel de rei, mas ele não era rei oficialmente porque a mãe dele era viva, a Dona Maria Louca. Ela era louca mesmo, sabe? Então, ela não tinha condições de governar. Tica louca, então, ela era. Então, aí até ela morrer e o Dom João VI se tornar o rei oficial, como ele estava no lugar da mãe dele, por ela ser incapaz de governar, então isso se chama príncipe regente, tá bom? Continuando. Com o auxílio do seu professor, analise o documento e depois diga o que pensa sobre como era o tratamento dos povos indígenas. Então, pessoal, esse auxílio do seu professor eu já dei. Eu falei algumas coisinhas para vocês. Agora eu quero que cada um de vocês, todo mundo participe, né? Não é obrigatório, mas eu espero que todos participem.
eu quero que vocês me digam aqui, em poucas palavras, o que pensa sobre como era o tratamento aos povos indígenas. Quem começa? Puxa a fila aí, Marcos. Como era o tratamento aos povos indígenas? Vocês não sabem ou eu tô com vergonha? Ô, professor, então, vamos puxar a fila, tropa. Então vai. Eu acho que era meio... Eles eram meio maltratados, né? Porque já que eles não tinham condição, e eu acho que a classe mais alta deles humilhava muito eles, eu acho, nessa opinião. Eles não era igualdade, não tinha igualdade naquela época. Isso, tá certo, você falou tudo, não tinha igualdade. Quem mais quer falar? Eu ia falar Professor, eu também posso que fazer não uma tinha pergunta? igualdade. Quem mais? Quem mais tem alguma coisa diferente? O professor, pelo que eu entendi, era uma relação assim, digamos, do vinho ao vinagre. Ou os indígenas, eles amavam os portugueses, lutavam por eles, ou eles ficavam fugindo deles. Pelo que eu entendi, é isso. Sim, você entendeu certo, é isso mesmo. Professor, posso fazer uma pergunta? Até duas. Como eles mantinham a tribo deles, mais ou menos, tipo, entre aspas, porque não era uma tribo, ele era protegido pela lei do homem branco, então eles tinham que servir às leis do rei e tudo mais. Tipo, como eles viviam? Eles trabalhavam para quem depois que eles deixavam de ser escravos? Pois é, esse que é o problema. Eles trabalhavam para as pessoas que pudessem oferecer algum tipo de emprego, né? Ou trabalhavam por conta, mas o fato deles, do jeito que viviam antes, pela subsistência, isso já não existia mais, né? Então, as aldeias, elas foram transformadas em depósito de índios que ficavam ao bel prazer da comunidade que ela estava associada, né? Ao bel prazer é o gosto, né? Estava lá disponível, né? Então os índios já não andavam mais nus, era proibido, era pecado, né? Eles tinham que frequentar a igreja, eles tinham que ir às missas, né? Claro que não podia frequentar a mesma igreja que algumas pessoas de condições mais elevadas, dependendo do tamanho da cidade, né? Porque tinha cidade que não tinha jeito, misturava mesmo. Mas cidades grandes, você tinha igreja para um, igreja para outro, tudo católico, né? Outro tipo de religião era proibido, por lei. Na época tinha religião oficial do país, né? Ou no caso aqui da colônia, que é a mesma religião da metrópole, que era Portugal, que é o catolicismo, tá? Então, Eloá, a vida dos índios mudavam totalmente, né? E eles, de uma forma ou de outra, ou se adaptavam, ou eles acabavam fugindo, desistindo. E aí, fugiu, desistiu, alguém poderia capturar esse índio e fazer dele escravo, né? Muita gente também fez isso, né? Se de repente um indígena pisasse na pata do cavalo de uma pessoa poderosa, e essa pessoa poderosa encanasse que esse indígena, poderia fazer lá uma sacanagem e transformar ele em escravo, né? O indígena estava simplesmente ferrado. Bastava ele conhecer, por exemplo, o juiz do lugar, o juiz já dava um jeitinho lá para a lei ficar a favor deles, sabe? Então era uma coisa bem complicada. Porque eles eram os donos daqui, tipo o dono lá das terras. Eles eram os foda, né, professor, naquela época? Sim, ainda né? Os ricos ainda têm influência na sociedade. É que na época mandava. Mandava pra caramba. Bom, gente, eu espero então que vocês tenham entendido a respeito de como era a vida do indígena nessa época, que não mudou, né? Tanto assim, se vocês pararem para pensar, né? Ainda temos pessoas que querem civilizar os índios, né? Ou seja, quer fazer a mesma coisa que o passado fazia com o indígena. Tutelar. O que é tutelar? É cuidar de uma pessoa considerada incapaz. O índio não é incapaz. O índio se vira, só que ele precisa, para
se manter, ele precisa de um território. Ele não consegue se manter sem ter uma área de caça, uma área de pesca, porque a plantação que o índio faz é de subsistência, né? Ou seja, para a própria existência. Agora sim, existem algumas tribos indígenas que eles plantam em áreas próprias para plantio, né? Eles não desmatam a floresta, né? Mas existem sim algumas reservas indígenas que têm uma área reservada para agricultura, dos quais os índios são donos. Só que para vocês terem ideia, apesar de alguns índios, né, ser humano, seja índio ou não, né, sempre quer ganhar, né? Apesar de ter alguns casos desses, a grande maioria vive em comunidade perfeitamente, todo mundo igual ao outro, dividindo as coisas, tá? Não é porque o índio hoje ele usa calça jeans que ele não é mais índio, tá? E o tempo passa, a cultura dele mudou, foi influenciada por outras culturas. Mas para que ele teria que, de repente, se ele se sente bem com calça jeans, se ele se sente aquecido com uma calça jeans, para que ele tem que andar com as partes de fora? Sabe? Então, ele pode escolher colocar uma calça, né? Quem te garante que com o passar do tempo eles não iam desenvolver uma roupa parecida, né, para poder usar? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje a gente ainda acha que o índio tem que ser civilizado. Sabe? Civilizado assim, tem que ser igual a gente, tem que usar celular, que ele tem que andar de carro, que ele tem que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, ao invés de fazer só a pesca, fazer só aquele trabalho que é suficiente, das aldeias indígenas, elas vivem dentro da tradição mais antiga. Ou seja, o governo não precisa se meter, o governo pode ajudar se eles quiserem, né? Mas não é que nem as aldeias indígenas, hoje, a educação que o governo oferece, porque eles também têm que estudar, mas assim, eles não aprendem português, eles aprendem o idioma deles. O português é que nem a gente o inglês, é uma língua estrangeira. Então eles aprendem se quiser, senão a aula que eles vão ter de língua materna, que é a língua original de algum povo, é a língua indígena deles, que tem várias, né? Várias tribos, vários idiomas e dialetos dos indígenas. Tá? Então, gente, cuidado, tá? Que eu quero que a gente tem que aprender com isso. Não é fácil, sabe? A gente fala, nossa, coitadinho do índio, né? Ele não toma vacina, não sei o que tem. Não, ele toma, se ele quiser, ele toma. Mas se ele não quiser, não precisa de vacina, porque o modo de vida dele, ele não vai ficar doente com as doenças que a gente fica. Se eles ficassem lá isolados, não fosse ninguém encher o saco deles, se eles ficassem lá quietinho nas aldeias que eles escolheram ficar, eles não iam pegar Covid-19. Covid-19 eles acabam pegando, claro que eu estou dando um exemplo de uma doença que não tem vacina, né? Mas pode ser sarampo, por exemplo. De repente, quem não toma vacina de sarampo é porque ele não vai sair da aldeia e ficar indo para a cidade, né? Mas a maior parte das aldeias da Amazônia, por exemplo, das reservas, ficam próximas às grandes cidades e eles acabam tendo que ir para a cidade fazer alguma coisa, tá? Mas é uma escolha deles, né? Agora fala, vocês aí vão construir uns prédios, uns clubes, aí vão jogar futebol. Você não pode obrigar, se eles escolherem, tá? Eles deveriam ter essa liberdade, tá bom? Deu para dar uma entendida mais ou menos como que funciona esse negócio de respeito à cultura indígena? Porque isso vai ser um trabalho que a gente vai fazer até o fim da escola. Sim, dá para entender, professor. Bem tá claro. Bom. Vamos continuar que tá acabando. Tem que ter uma tarefinha, né? Então, olha, essa tarefinha também tá na apostila, é o item B. Vocês vão se localizar. Eu vou explicar para vocês, tá bom? Pesquise sobre a exploração dos povos indígenas nesse período que a gente está estudando, tá? Então não é hoje. E elabore uma reportagem sobre essa temática em seu caderno. Então vocês vão pesquisar sobre os povos,
né, do Brasil colonial, né? Vocês vão colocar isso lá no Google, Brasil colônia ou Brasil colonial, povos indígenas. Vocês vão ler, vocês não vão copiar, vocês não vão pegar lá o site que vocês entraram e passar tudo pro caderno. Não, vocês vão fazer uma reportagem, é muito mais difícil. Porque vocês têm que saber o que é uma reportagem. É claro que quem não sabe o que é uma reportagem, vocês vão pesquisar aqui, eu estou dando até uma sugestão, ó. Atenção! Em primeiro lugar, você vai pesquisar o que é uma reportagem. Tá? Eu até dei uma sugestão aqui. Toda matéria, gênero textual, reportagem. Digita lá no Google, gênero textual, reportagem, e entra no site do Toda Matéria. E deem uma lida para saber o que é reportagem, porque vocês vão fazer uma reportagem, tá? Com qual tema? Olha lá, segunda bolinha. Se atente ao tema da reportagem que será feita por você. Qual que é o tema? Exploração dos povos indígenas no Brasil colonial. Tá? Então... Ô, professor, não estou conseguindo escutar o senhor. Saiu o seu som, professor. Professor, saiu o seu som. E agora, estão ouvindo? Tamo, pode falar. É, meu cotovelo bateu aqui no fone. Aonde que vocês pararam? Esse senhor estava contando que a gente ia fazer uma pesquisa. Tá, então, ó, em primeiro lugar, vocês vão pesquisar o que é uma reportagem, tá? Digita lá no Google, gênero textual reportagem, localizem o site do Toda Matéria e entrem lá, por exemplo. Tá? É só uma sugestão, vocês podem pesquisar o que é uma reportagem em outro site, tá? Depois que vocês viram o que é uma reportagem, vocês vão pesquisar como que foi a exploração dos povos indígenas no Brasil, tá? Olha lá, segunda bolinha. Se atente ao tema da reportagem que será feita por você. Exploração dos povos indígenas no Brasil colonial. Então, vocês vão fingir que são repórteres e vão fazer uma reportagem com esse tema, tá? Então, é uma atividade que vai levar mais ou menos 1 hora para vocês fazerem, tá? Ó, eu vou repetir, gente. As pesquisas aqui, o que é uma reportagem e como era a exploração dos povos indígenas no Brasil colonial, não é para copiar no caderno, tá? É para vocês lerem, entender e depois fazer a reportagem com esse tema, tá bom? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Entenderam? Eu entendi. Ah, então tá bom. Se tiverem alguma dúvida, vocês mandem em privado para mim as perguntas, tá bom? Aí, a gente marca aí para Qual é o você. máximo de linhas? Ah, o mínimo e o máximo? Não, uma reportagem, ó, de 10 a 20 linhas. Tá bom. É uma reportagem, tá? Então, usem bastante a criatividade. Aí, acho que até sexta-feira, vamos marcar? Vamos, pode ser. Até sexta-feira acho que dá, né? Porque, ó, nós estamos na terça. Tem bastante tempo para isso. Então, combinado, gente. Obrigado pela aula. E eu tô aguardando vocês. Um abração, viu? Ok. Falou, tchau. Professor. Tchau. Falou, senhor. Falou. Falou. Tchau. Tchau.